Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o professor Richard Wolff para discutir o que está acontecendo na economia mundial. Muito obrigado por voltar ao programa. É um prazer, Glenn. Feliz por estar aqui. Bem, vemos que o poder continua a se deslocar para o Oriente. A economia mundial está mudando e o Ocidente político parece menos capaz de competir nesse novo mundo. Dentro desse contexto, vemos que o governo dos Estados Unidos ainda está paralisado. Os estadunidenses estão impondo tarifas ao mundo e também se preparando para atacar a Venezuela, seja por causa do chamado narcoterrorismo ou para tomar seu petróleo. Enquanto isso, na Europa, agora falam em novas formas de legalizar o confisco de fundos soberanos russos. E os holandeses até recentemente apreenderam uma empresa chinesa de chips, a Nexperia. Então, em que estágio do capitalismo estamos? Você enxerga algum? Sim, eu sei. Penso muito sobre isso e trabalho muito nisso. Minha resposta, se você me permitir, precisa vir em camadas à medida que formos avançando. Provavelmente, a questão mais importante que você mesmo mencionou é que o centro dinâmico do capitalismo se deslocou do Ocidente para o Oriente. Para mim, as evidências agora são literalmente esmagadoras. Sei que há muitas pessoas que não querem enxergar isso, mas realmente já considero isso típico de impérios em declínio. As pessoas que os governam não querem ver o declínio, o que eu entendo. Ficam assustadas com a perspectiva do declínio, o que eu entendo. E então fazem algo que também entendo. Fingem que isso não está acontecendo. Isso me lembra de uma vez em que minha filhinha e eu estávamos dando um passeio e um cachorro apareceu e começou a latir. O cachorro latindo a assustou, então ela fez o que parecia lógico para ela, colocou as mãozinhas na frente dos olhos. Ninguém disse para ela fazer isso, ela simplesmente fez, porque assim não podia ver o cachorro. E ele parecia muito menos assustador porque ela não podia vê-lo. Sabe, foi um momento em que você percebe como o ser humano aprende, com o tempo, que o cachorro que ela ainda está lá mesmo, quando você não vê. E sabe, esse é um processo de aprendizado. Acho que os Estados Unidos, onde moro, estou falando com você de Nova York, os Estados Unidos onde vivi e trabalhei toda a minha vida, estão em um estado que os psicólogos chamam de negação. Um grande número de pessoas, a maior parte de sua liderança, certamente os líderes dos partidos republicano e democrata, está ocupada não apenas na atividade relativamente passiva da negação, mas também em uma mais ativa, a de afirmar o contrário, como se estivessem se esforçando muito para se convencer de que a negação não é inadequada, de que realmente não precisam se preocupar. Eu colocaria da seguinte forma: o centro de gravidade do capitalismo mudou, mas o capitalismo ainda está aqui nos Estados Unidos. Somos uma sociedade capitalista. É verdade que nesta semana elegemos pela primeira vez um socialista como prefeito desta cidade, o que é um passo enormemente importante, e também um passo nesse declínio. Ainda somos certamente um país capitalista, mas não somos mais o centro dinâmico. Não é aqui que as inovações tecnológicas são impressionantes e se constroem umas sobre as outras. Não é aqui que está o crescimento. Não é aqui que está a expansão do mercado. Basicamente, não é nada disso. Restam alguns poucos setores dinâmicos. A alta tecnologia na Califórnia é um deles e assim por diante. Mas a maior parte da dinâmica do crescimento capitalista, crescimento técnico, crescimento da produção, crescimento do comércio, se deslocou para o leste. Agora isso está em outro lugar. E é essa a diferença, como você sabe, nós dois já discutimos isso. Se você somar os PIBs do G7, eles eram aproximadamente iguais ao PIB da China e dos BRICS em 2020. E agora, quase 6 anos depois, a diferença aumenta a cada ano a favor do Oriente, não do Ocidente. Portanto, o capitalismo está em declínio no Ocidente.
Eu diria que é pior na Europa do que nos Estados Unidos. Mas seja qual for o caso, a dinâmica, o crescimento, o hiperstefreção, e vemos os sintomas disso literalmente lidados. In our culture here, literally every day. Well, again, this is why I was curious. What happened? Bem, novamente, é por isso que eu estava curioso. O que acontece quando não somos mais capazes de competir? Porque parecem existir esses diferentes reflexos. Por um lado, jogam fora o livro de regras sobre como o comércio internacional deveria ser conduzido. E acho que você também está certo. Há essa negação da realidade. Fazemos o mesmo com a guerra na Europa. Ou seja, quanto pior a guerra fica, mais a classe política bate no peito e intensifica sua retórica. Mas você vê alguma possibilidade de reversão na situação econômica de alguma forma para salvar as coisas? Porque em todas as principais áreas, seja liderança tecnológica, domínio industrial, poder financeiro ou a manutenção da supremacia do dólar americano ou do euro, há algum caminho que você veja que o Ocidente possa seguir para começar a melhorar sua situação? Where the West can take to start to improve its situation? I don't see it. I don't see a Eu não vejo isso. Não vejo um ponto em que eu possa dizer, bem, se isso e isso acontecessem, haveria uma chance de evitar as implicações do que acabei de dizer. Deixe-me ser um pouco mais concreto. O choque de os Estados Unidos e a Europa, depois de armarem a Ucrânia por um período de 10 anos, financiando-a e fornecendo armas de todas as formas, ainda assim não conseguirem derrotar os russos. Isso é um problema terrível. Terrível para eles. Não porque se importem tanto com onde estão as fronteiras. Eles viveram por décadas com a OTAN bloqueada pela Europa Oriental quando esta fazia parte do sistema soviético. Eles podem conviver com uma fronteira reduzida da OTAN. Isso não é uma questão séria. E a preocupação deles com a invasão de pequenos países é tão risível que é difícil levar a sério quando pessoas normalmente sérias falam assim. Os Estados Unidos invadiram o Vietnã, um país rico, grande e poderoso. Vietnam, rich, big, powerful country, poor, little country. And all of these people didn't say it. Pobrezinho de um país. E todas essas pessoas não disseram nada. E então os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, um país ainda mais pobre, e ninguém disse pequeno. Sabe, país grande invade país pequeno. Depois o Iraque. Quero dizer, isso é ridículo. Estamos prestes a fazer algo na Venezuela, que é o quê? É um exercício de faz de conta. É um exercício de afirmar, quando se está com medo, que a doutrina Monroe ainda é a lei do mundo e que os Estados Unidos estão lá para aplicá-la. Mas é algo tão desesperado que precisa de um pretexto totalmente transparente. Quero dizer, essa matança, não sei como isso tem sido tratado pela imprensa europeia, mas conheço os Estados Unidos. E já houve pelo menos de 60 a 65 pessoas, eu mantenho algum registro que foram mortas nesses barcos, em parte no Caribe, em parte no lado do Pacífico da América Latina. Nenhuma prova, nenhuma zero, nenhum advogado, nenhum júri, nenhum juiz, nada. Execução sumária pelo exército americano. E para aqueles que assistem este programa e não conhecem a lei americana, temos um terrível problema com drogas neste país. Mas isso já dura 50 anos. Durante toda a minha vida, as drogas estiveram em todos os lugares. Posso conseguir qualquer uma das chamadas drogas ilegais aqui em Nova York, sempre que quiser. Quando meu filho e minha filha estudaram em escola pública aqui nos Estados Unidos, estavam cercados por crianças que tinham e usavam drogas. Eles próprios foram frequentemente tentados, como todas as crianças são. Temos um problema sério, e pessoas envolvidas no tráfico de drogas são presas todos os dias neste país. Nenhuma delas jamais foi executada. None of them has ever been executed. The drug trade is not a capital crime in the United States. O tráfico de drogas não é um crime capital nos Estados Unidos. Então aqui estavam pessoas supostamente envolvidas no tráfico de drogas a milhares de quilômetros dos Estados Unidos, sem representar nenhuma ameaça concebível, e foram sumariamente executadas. Isso é um comportamento grotesco. Mesmo os apoiadores do Sr. Trump neste país não sabem o que dizer. Realmente não sabem.
E quando finalmente dizem algo, soa como o roteiro de um faroeste medíocre. Conversa dura do tipo, temos que pegá-los, temos que cuidar deles. É infantil, embora a palavra infantil não seja suficiente, porque estão matando seres humanos, e muitos deles, sem perspectiva de fim, enquanto afirmam que são venezuelanos. With no end in and asserting that they are Venezuelan, no way to know who they are. You haven't looked at their. Não há como saber quem eles são. Você não viu os documentos deles. Isso é ridículo. É uma fantasia e está sendo martelada. E note, não apenas por Trump, mas também pelo vice-presidente, pelo secretário de defesa. Todos participam de um exercício que um humorista chamaria de apresentação machista no vestiário da academia. Há algo muito bizarro, quase ritualístico em sua forma. Enquanto isso, a situação econômica continua se deteriorando. É extraordinário o que estamos vendo. Estamos aqui em Nova York agora, esperando para ver quão grave a recessão atual, já em andamento, vai se tornar e quanto tempo vai durar, que são as duas grandes questões que toda recessão apresenta no início. All recessions present at the beginning. Employment looking bad. Inflation not going O down. emprego está ruim, a inflação não está caindo e há preocupação de que as tarifas, que na verdade ainda não surtiram efeito, estejam em processo de se transformar em preços mais altos no varejo. O Goldman Sachs e outros divulgaram estudos. Como previsto, os importadores, as empresas americanas que importam, que são aliás as que realmente pagam a tarifa, e perceba, os americanos, começando pelo Sr. Trump, continuam a falar em uma confusão cuidadosamente coreografada. Se você prestar atenção, as tarifas são apresentadas como uma punição para outros países. Eles nos enganaram, mexeram conosco. Os dados de balanço de pagamento são distorcidos para sustentar esse argumento. E então vamos puni-los com uma tarifa. A maioria dos americanos, meus alunos, eu dou aula de economia, Most Americans, my students, I teach economics. It's a subject we teach. I have to explain to my students. é o assunto que ensinamos. Tenho que explicar aos meus alunos que não entendem que uma tarifa é um imposto pelo governo dos Estados Unidos aos cidadãos dos Estados Unidos, já que o governo dos Estados Unidos não pode impor impostos aos cidadãos de outros países. Então eles não entendem o próprio presidente que continua falando sobre atingir os chineses com uma tarifa. Eu explico isso a eles e, claro, depois eles entendem. O Goldman Sachs tem um bom estudo, não é o único, que mostra o padrão de deslocamento. Agora eles estão transferindo o ônus. O imposto extra que precisam pagar, eles têm que recuperar de alguma forma, e por isso os preços no setor varejista estão subindo. E isso então leva, é notável. And that then leads, it's remarkable. Each aspect of this decline. Cada aspecto desse declínio agora alimenta outro aspecto. Vou te contar uma história. É apócrifa, mas ilustra bem o ponto. Todos os anos, o maior varejista dos Estados Unidos, o Walmart, que tenho certeza de que as pessoas conhecem no mundo todo, domina aqui no país. Temos o feriado de Ação de Graças no final de novembro e, tradicionalmente, come-se um peru, aquela ave preparada especialmente para a ocasião. Então o Walmart, como forma de propaganda, anuncia: este ano estamos muito orgulhosos, temos um pacote completo, você pode conseguir tudo o que precisa, o peru, as cenouras e o que mais acompanhar, por um preço maravilhoso. Mantivemos o preço baixo. Assim, neste ano, com grande alarde, lançaram o anúncio e compararam o preço. Este ano está mais baixo do que no ano passado. Than the price it was last year. And we are fighting inflation. E estamos combatendo a inflação. O presidente dos Estados Unidos celebrou e elogiou publicamente o Walmart por sua liderança exemplar no combate à inflação. Nesse momento, todos os jornais do país, exceto aqueles tão comprometidos em apoiar o Sr. Trump que não conseguiram fazer o que estou prestes a descrever, apontaram que se somarmos a lista de itens da Caixa de Ação de Graças do ano passado, ela tem um quarto a menos de itens neste ano. É por isso que o preço está mais baixo. Se compararmos os mesmos itens do ano passado com os deste ano, o preço está significativamente mais alto. Tudo bem, isso é infantil, mas algo assim acontece nos Estados Unidos agora quase todos os dias, e continua se revelando e se revelando. And it keeps exposing and exposing. And the election results of last Tuesday
E os resultados das eleições da última terça-feira, uma vitória completa. Todos os candidatos apoiados pelo Sr. Trump perderam, e todos os que se opuseram ao Sr. Trump venceram. É verdade que é um número pequeno de candidatos, mas Virgínia e Nova Jersey são estados muito importantes na estrutura eleitoral dos Estados Unidos. E a vitória na cidade de Nova York supera todas as outras, já que o socialista, que aliás foi chamado pelo presidente não de socialista. Ele se corrigiu, o Sr. Trump disse não é um socialista, é um comunista. Agora, neste país, isso equivale a dizer que é um emissário do diabo, completo com chifres e rabo. Então o presidente o denuncia, e o que acontece? Ele recebe mais votos do que todos os outros candidatos juntos. Ele obteve mais de 50% dos votos. É extraordinário viver em um país que sempre esteve na vanguarda da celebração anti-esquerdista do capitalismo, agora passando por um declínio que não consegue deter, ao qual só consegue responder de forma teatral. Isso gera um nível de divisão tensa neste país. Acho que se você o visitasse, provavelmente sentiria isso. Se passasse algumas semanas aqui, perceberia que está diferente do que costumava ser. Todo mundo sente isso. As pessoas comentam umas com as outras nas ruas. Há uma sensação de desgraça iminente, muita depressão, muita ansiedade. Entre os jovens, há a sensação de terem nascido em uma época muito azarada, e eles querem mudança, e querem com força. Essas eleições dizem respeito a pessoas, aos milhares, saindo para votar quando normalmente não votariam, apenas porque acharam que talvez alguém tão diferente quanto um socialista valesse a pena receber um voto. Vavs your total fee this time. It seems that the former consensus around the Parece que o antigo consenso em torno do status quo, claro, alterado em certa medida ao longo dos últimos 80 anos, está, bem, à medida que o status quo desaparece, o consenso também vai embora. Então vemos tanto a direita política quanto a esquerda política dispostas agora a experimentar coisas novas. À direita, eles obviamente arriscaram com Donald Trump, enquanto a esquerda estão tentando algo diferente em Nova York. Mas o aspecto preocupante é que não há um terreno comum, como você disse. Eles parecem se odiar de forma bastante intensa. E, de fato, os esforços para deslegitimar, não por meio do enfrentamento dos argumentos ou da definição dos problemas centrais, mas apenas por meio dessa rotulagem barata como ele é comunista, nada de bom pode sair disso. Mas em termos de ir ao cerne in terms of going into the core and Glenn, if I could just interrupt you. Glenn, se eu puder te interromper um instante, porque você está dizendo algo muito importante, mas quero chegar ao ponto principal. Eu acrescentaria ao que você está dizendo. Eles não têm nada a dizer um ao outro porque cada lado quer culpar o outro pelo declínio, mas não pode admitir que ele existe, o que é uma tarefa muito difícil. Imagine ser convidado a fazer um discurso. Você é o senador de algum lugar. Fazer um discurso no qual você os culpa pelo declínio da América, que todos sentem, mas não pode dizer que há um declínio. O mais próximo que se pode chegar é o slogan do Sr. Trump, tornar a América grande novamente. Make America great again. You need to imagine a great past. Você precisa imaginar um grande passado, que é fictício, inventado. Eu vou desfazer a decadência. Eu vou consertar isso. O outro lado é o culpado. Veja, os republicanos dizem que os democratas trazem imigrantes para o país. É ridículo, mas eles dizem isso. É uma forma de dizer a culpa pelo declínio é sua. Toda essa loucura anti-imigrante, tanto na Europa quanto aqui, é uma forma de bode expiatório. É algo clássico em sua estrutura. Encontrar um alvo irreal para sua raiva, porque você não consegue entender, ou tem um tabu em enfrentar o que realmente está acontecendo. Então os democratas odeiam os republicanos, porque o modo republicano de tornar a América grande novamente exige construir uma coalizão de pessoas que levem essa ideia a sério. Quem são elas? Sejam as pessoas que são,
Você sabe, cristãs fervorosas que precisam encarar a realidade de que o interesse pela religião nos Estados Unidos vem diminuindo há 100 anos. Nada vai mudar isso, pelo menos não em um futuro próximo. E isso assusta as pessoas para quem a religião continua sendo uma questão importante. Mas elas estão vendo isso desaparecer. É motivo de piada na televisão. As pessoas não levam a sério e quando levam é de uma forma muito formalista. De repente você vê o ressurgimento da supremacia branca. Por quê? Porque é uma parte da população que manteve essa ideia de hierarquia racial nos últimos 100 anos e agora está vendo isso desaparecer. Lenta, gradualmente, mas você sabe, cada vez mais. Eles sentem que querem apoiá-lo. Não diriam isso, mas o fizeram. E então se reúnem em torno do slogan "Tornar a América Grande novamente". Mas o que isso realmente significa é culpar, usar como bode expiatório todas as pessoas de quem você já não gostava. E agora o Sr. Trump torna possível que você tenha um lugar à mesa da vida política desta sociedade. 2 semanas atrás, ele anunciou uma redução no número de pessoas que seriam autorizadas a entrar nos Estados Unidos com status de refugiado. E elas seriam limitadas de 2 maneiras. Teriam que vir da África do Sul e teriam que ser brancas. Ele disse isso. Você sabe, um presidente nos últimos 40 anos que talvez pensasse isso jamais poderia dizer tal coisa. Por que ele faz isso? Porque é assim que a coalizão que ele construiu, é dessa forma que eles lidam com o declínio. Of handling the decline. And all that the Democrats are doing. E tudo o que os democratas estão fazendo, eles não discordam. Estão expulsando os imigrantes, estão culpando a Rússia, estão culpando a China, estão culpando potências estrangeiras. Tudo isso está bem. Tudo isso está bem. A única coisa em que conseguem pensar é, ele é autoritário, o Sr. Trump. Ele não está fazendo do jeito que nós faríamos, que seria de uma forma mais discreta, com uma fachada democrata mais polida. Só isso. Deixe-me dar um exemplo que aconteceu há 2 dias. Kamala Harris, você sabe, a mulher que concorreu à presidência em novembro passado, publicou um tweet no dia do anúncio de que Mamdani havia vencido em Nova York. Ela é democrata. Mamdani, pelo menos legalmente, é democrata. Então é a vitória de um democrata jovem e novo. O tweet tinha algo a dizer sobre Mamdani? Não. Nenhuma congratulação. Nenhum comentário sobre o que isso poderia significar. Em vez disso, era um tweet longo, inteiramente dedicado à morte de Dick Cheney, o ex-vice-presidente que havia morrido um dia antes. E ela comentou sobre o quanto o Sr. Cheney havia sido um grande servidor público. Este é um homem que o Partido Democrata rotulou de criminoso de guerra por causa do que fez na guerra do Iraque e tudo mais. Um republicano de extrema direita e por aí vai. Ela não comentou sobre o sucesso do próprio partido, fez um elogio fúnebre ao Sr. Cheney. Isso é o Partido Democrata declarando guerra a Mamdani e a tudo o que ele representa. Conto essa história porque ela mostra estar se desintegrando aqui. Está simplesmente se desintegrando. Acredita-se que pelo menos 1/3 dos seguidores do Sr. Trump o considerem vulnerável ao que finalmente vai vir à tona em torno do caso Epstein. Ele perderá um grande número de pessoas por causa disso. Todo mundo acredita nisso. Não sei se é verdade, mas todo mundo acredita. E ele perdeu a eleição. Isso não pode fortalecê-lo dentro do Partido Republicano. Há uma dúzia de pessoas ao seu redor que querem substituí-lo e tomar seu lugar. Então há uma desintegração em vários níveis em uma sociedade cujo império está desaparecendo e que enfrenta uma recessão a qualquer momento, tornando-se tão grande e forte que não é apenas comentada na imprensa financeira, mas também pelo público em geral. É interessante, porém, que com o declínio econômico, quando se vê o sistema político começar a se desintegrar um pouco, novas linhas de batalha obviamente precisam ser traçadas. E isso sempre envolve definir quem somos em oposição ao outro, o que, como você apontou, está mudando tanto no Partido Democrata quanto no Republicano.
O que é interessante nos Estados Unidos, no entanto, é que o país sempre foi bastante singular por ter um nacionalismo muito positivo, baseado na suposição de que seus melhores dias ainda estão por vir. Desde as colônias na costa leste, avançando para o oeste, passando pela era bipolar e depois pela unipolar, o país sempre seguiu de força em força. Mas agora que enfrenta o declínio, isso abre espaço para um tipo de nacionalismo mais negativo. Acho que temos mais disso na Europa, onde se olha para um passado glorioso que já se foi e se procura alguém para culpar. E claro, isso também começa a aparecer nos Estados Unidos. Idealmente, para a unidade americana, basta culpar a China e entrar em uma nova Guerra Fria. Uso a palavra idealmente com cuidado aqui. Também não é um grande futuro. Ou claro, você começa a se voltar contra os seus. Ou seja, se você pergunta quem somos nós versus eles, e o principal grupo externo passa a ser o seu próprio povo, a sua própria oposição política, você tem um problema. Parece-me, no entanto, que os europeus esperam que as linhas de batalha mudem de forma a nos deixar do lado americano. Também é interessante que Trump aponte, por exemplo, para a União Europeia como sendo ainda pior do que os chineses em termos de tirar vantagem. E é interessante que, bem, antes de você perguntar, você não tinha certeza de como a questão venezuelana é tratada na mídia europeia. Mas me parece que os europeus não se importam muito com a ideia de os Estados Unidos tomarem o controle dos ativos venezuelanos. Especialmente porque, você sabe, eles têm relações tão próximas com os chineses e os russos. Mas eles esperam que isso seja feito dentro do marco do Ocidente político. É por isso que eu acho, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz foi quase uma jogada fácil para Trump. Ou seja, veja, aqui está a oposição. Ela quer que o governo seja derrubado, mas isso é em nome da democracia liberal. Então, se você fizer isso em nome da hegemonia liberal, promovendo a democracia, essa é a identidade compartilhada do Ocidente político. Mas Trump, em vez disso, optou pelo narcoterrorismo, ou seja, mais segurança dura ao estilo americano. Acho que eles não se importam com a destruição da Venezuela, contanto que, você sabe, estejamos do lado dos Estados Unidos nessas linhas de batalha, enquanto vemos os europeus ficando de fora. Mas você percebeu isso? Você vê os Estados Unidos se distanciando da Europa? Ou como acha que o relacionamento está mudando durante esse declínio político? E quando digo América, entendo que há diferentes forças políticas aí. Sim, e quero ser totalmente transparente. Sou um crítico tanto do capitalismo em geral quanto do capitalismo americano. E acredito que uma sociedade saudável é aquela que tem críticos. Todo o sistema sempre os teve. Você pode silenciá-los por um tempo, mas eles sempre estarão lá. Então, venho de uma perspectiva crítica e não tenho nenhum conhecimento especial, sabe? Conheço muitas das pessoas que comandam o governo porque os Estados Unidos, ao contrário do que diz a bobagem da democracia liberal, são uma sociedade altamente estratificada e obcecada por prestígio. Então você está falando com alguém como eu que vem de... Bem, minha formação foi em Harvard, Stanford e Yale. Durante 10 anos da minha vida obtive todos os meus diplomas nessas instituições. Sabe, minha colega de turma no programa de economia era... Estou esquecendo o nome dela. Janet Yellen, certo? Janet Yellen, right? So they're my classmate and one of my teachers at Harvard. Então, um dos meus colegas de classe e um dos meus professores em Harvard foi Henry Kissinger, e assim por diante. Eu venho dessa formação, dessa parte da população, é o mais próximo que chego disso. Não mantenho amizade com essas pessoas, então leio o jornal como todo mundo. Mas aqui está o que eu diria que está acontecendo economicamente. Poderíamos começar por vários pontos, mas vou começar por um porque é muito dramático e ocupa um lugar muito proeminente na mente deles. Passamos em um número relativamente pequeno de anos, de um país com uma dívida nacional relativamente pequena, para um país com uma dívida nacional muito grande, de algumas centenas de bilhões de dólares há algumas décadas, para 35 trilhões, ou seja lá qual for o valor exato agora.
It is so bad that along the way Está tão ruim que, ao longo do caminho, perdemos nossa classificação de crédito AAA da Standard & Poor's, Moody's e Fitch, as três principais agências de crédito do mundo, todas americanas. Todas rebaixaram a credibilidade dos Estados Unidos. Há outros países que ainda têm AAA. Nós não somos um deles. Por quê? Porque estamos chegando ao ponto que Liz Truss alcançou há alguns anos na Inglaterra. Quando você quer pegar muito dinheiro emprestado e os mercados de capitais dizem: não vamos fazer isso. E isso é muito sério. A dívida é tão grande que os investidores veem um risco de que o público possa ser mobilizado por algum político, de esquerda ou de direita, que levante o slogan: por que estamos pagando juros aos bilionários de outros países em vez de alimentar nossas crianças? Esse é um argumento forte. That is a strong argument. And that's an argument you, as a creditor, probably... E esse é um argumento que você, como credor, provavelmente vai perder. Então, os credores, que incluem bancos americanos, corporações e assim por diante, estão recuando. Um presidente que assume o cargo precisa fazer algo em relação a essa dívida. Estamos tendo déficits de mais de 1 trilhão, 2 trilhões por ano. Quer dizer, está fora de controle. E, aliás, isso por si só é parte de um império em declínio. As corporações e os ricos querem que o governo lhes forneça todo tipo de benefícios e serviços, mas não querem pagar impostos. E apoiam os políticos que fazem isso. Você vê a mesma coisa na Europa. A massa da população também quer coisas do governo, e vocês já os sobrecarregaram com impostos. Não dá para fazer muito mais disso. Vai haver uma revolta. Se você taxar as corporações e os ricos, não vai conseguir as doações. If you tax corporations and the rich, you won't get the donations. If you tax the masses, you won't get the votes. Se você tributar as massas, não conseguirá os votos. Então a solução é pegar emprestado. Você vai até as corporações e os ricos e diz: nós não vamos cobrar impostos de vocês, mas precisam nos emprestar o dinheiro que não estamos tributando. Vamos pagar de volta e ainda pagar juros. Para os ricos, isso é claro, maravilhoso. Que ótima escolha entre pagar um imposto e emprestar ao mesmo governo. Assim as dívidas enlouquecem, porque esse arranjo político não produz outro resultado, como ninguém deveria esperar que produzisse. Mas agora você chegou ao fim. Como qualquer outro tomador excessivo de empréstimos, você ficou sem crédito disponível. Agora, por que enfatizo isso? Porque o Sr. Trump, cuja compreensão dessas questões não é das melhores, e caso você esteja preocupado, posso assegurar que Scott Bessent, seu assessor, está bem ao lado dele. Scott Bessent, his advisor, is right there with him. These are people with atypical... Essas são pessoas com maneiras de pensar sobre economia que são atípicas, mesmo para elas. De qualquer forma, elas chegaram com essa ideia. Estamos em uma situação terrível. Não podemos e não vamos taxar as corporações e os ricos. Isso está fora de questão. É um tabu. Nunca faremos isso. Então o que resta? Como vamos manter o sistema funcionando sem endividar-nos loucamente? A resposta é, é uma situação desesperadora. Uma situação desesperadora exige medidas desesperadas. Isso significa que nossos antigos aliados não podem mais ser isentos. Isentamos apenas nossas próprias corporações e nossos próprios ricos. Eles sabemos que precisamos cuidar deles. Mas não faremos mais isso pelos canadenses, nem pelos mexicanos, nem pelos europeus. Não importa o quão próximo aliado você tenha sido. Ó Senhor, adoraríamos cuidar de você como sempre fizemos, mas agora repare na minha linguagem. É essa imagem como se nós os tivéssemos carregado em vez de tê-los explorado. É tudo faz de conta. Mas é assim que está estruturado e é assim que existe na mente deles. Exatamente. Quando o Sr. Trump diz que porque há um déficit entre, sei lá, a Itália e os Estados Unidos, isso significa que a Itália está abusando dos Estados Unidos. É assim que ele pensa. E em vez de zombar, sim, é um erro. Em vez de ridicularizar, tente entender de onde isso vem. Por que esse erro está sendo repetido todos os dias? Porque isso se encaixa na ideia de que agora vamos salvar os Estados Unidos usando justamente seu tamanho, sua importância, para os britânicos, os holandeses, os chineses, os japoneses.
Eles vão ter que nos pagar pelo acesso à força que temos, e é assim que vamos manter nossa força. É assim que vamos preservá-la. Então não vamos ajudar mais ninguém. Quer tropas na Europa? Pague por elas. Quer um escudo militar? Pague por ele. Quer lutar na guerra na Ucrânia? Pague. Não vamos fazer isso. Estamos economizando nossos recursos para passar esse período difícil e vamos ter de vocês cada centavo que pudermos. Every nickel we can. Having von der Leyen, Ursula von Fazer com que Ursula von der Leyen assine um acordo com o presidente no qual ela se compromete, se eu entendi corretamente, e se eu estiver errado, por favor me corrija, a comprar 750 bilhões de dólares em gás natural liquefeito dos Estados Unidos nos próximos 10 anos e um valor igual a cerca de 750 bilhões em investimentos que vocês estão comprometendo antecipadamente. Então vocês vão pegar o dinheiro arrecadado na economia europeia e levá-lo para os Estados Unidos. Bem, vocês vão estar tributando o seu povo para financiar os Estados Unidos. Os políticos que estão fazendo isso vão ser tirados do cargo por causa disso. Quero dizer, fico intrigado com como eles conseguem funcionar, como isso é feito na Europa. Eu teria que entrevistá-lo. Você teria que me ajudar a entender como esse jogo de demonizar a Rússia e lidar de forma bajuladora com Trump funciona. Para mim, fico me perguntando sobre o estado mental dos líderes europeus. Acho que a mentalidade deles agora é que Trump jogou o velho tabuleiro de xadrez para o alto. E eles querem que quando as peças caírem, isso aconteça de tal forma que, como mencionei antes, quando as novas linhas de batalha forem traçadas, os americanos vejam os europeus como parte de nós, essencialmente. E como você disse, não se trata de extrair tanta riqueza, mas com esse objetivo, os europeus, ou a OAP, deixam muito claro que todos esses acordos comerciais terríveis são vistos como uma forma de comprar a afeição de Washington, para que os estadunidenses ainda vejam valor na Europa. Acho que eles estão enganados nessa suposição. Quanto mais se deixam ser explorados, mais problemas isso cria. Dois em particular. Uma é que a Europa se torna ainda mais enfraquecida e vulnerável, de modo que os Estados Unidos têm menos probabilidade de vê-la como um parceiro igual. E a segunda é que Trump, e acho que não apenas Trump, mas outros também, tem certo desprezo por esse tipo de fraqueza, em que não há firmeza, nem disposição para defender interesses nacionais básicos. Mas você mencionou que os Estados Unidos estavam preparados para extrair toda essa riqueza de seus próprios aliados. Há, no entanto, algumas exceções, interessantes, aliás, porque Trump, é claro, foi eleito dizendo que faria algo a respeito da dívida. E eu concordo muito. Acho que isso está no cerne da questão. É isso que torna tudo insustentável. Mas ele pretende fazer isso encerrando as guerras sem fim. Ele disse que reduziria a dívida, e foi por isso que eu fiquei satisfeito com o papel de Musk, simplesmente cortando tudo. Mas agora vemos que muitas das guerras continuam. Na verdade, parece que ele pode até começar algumas novas. Ainda assim, ele também doa dinheiro. Ele socorre Israel durante a guerra e também a Argentina, o que é interessante. Então o governo americano fecha enquanto ele ajuda a Argentina. Isso parece ser um dos motivos que o fazem perder muito apoio lá. Como você entende isso? Neste momento crítico da história americana, quando estamos lutando contra uma dívida insustentável, este é o momento de socorrer a Argentina. Quando a própria base de Trump votou nele para fazer exatamente o oposto, para cuidar deles primeiro. América em primeiro lugar, como ele mesmo disse. O Sr. Trump é, acima de tudo, um showman profissional. É assim que chamamos aqui. Ele é um artista. Ele entende que a forma como você se apresenta é de grande importância e pode te levar muito longe. Ele se apresentou até chegar à Casa Branca. Em outras palavras, ele comprovou a própria suposição que tinha em mente. Ele mostrou, veja, eu nunca fui um bom aluno. Nunca entendi muita coisa. Fui um playboy a vida toda. Herdei centenas de milhões de dólares em imóveis do meu pai.
Tudo sempre foi resolvido por mim. Fracassei em uns 8 ou 9 empreendimentos diferentes que iniciei e que desabaram. Uma universidade, água engarrafada, bifes, cassinos. Steaks, all kinds of casinos. It's a disaster, an endless disaster. É um desastre sem fim, pontuado por um histórico de enredos jurídicos que são fonte de humor nesta cultura. Ele é um litigante exemplar que continua perdendo, mas não se importa, porque tem dinheiro suficiente para que o objetivo da lei seja incomodar os outros, irritá-los, esgotar seus recursos com custos legais, de modo que possa usar seu dinheiro para fazer a lei funcionar a seu favor. Ele é o exemplo clássico. Então, por que estou te dizendo isso? Se você olhar para as políticas, não há continuidade. Não há uma análise do tipo, ok, se fizermos isso, vai ter um efeito negativo ali. Então ainda podemos fazer, mas como lidamos com esse negativo para que ele não volte e desfaça o que estamos tentando fazer? Esse é o modo lógico como uma pessoa que entende de complexidade toma decisões. Complexity goes about making decisions. You have to make a decision, and it's always a risk. Sabe, você precisa tomar uma decisão, e isso sempre envolve um risco. Mas é possível mitigar o risco observando, se me permitir por um momento, de uma forma hegeliana, as contradições intrínsecas nos atos que você está empreendendo. Você sabe que é assim que o mundo funciona. Ele não sabe. Quando ele diz, posso acabar com a guerra na Ucrânia com algumas ligações em uma semana, ele tem em mente que isso é algo que pode fazer. E se não conseguir, vai ficar muito irritado com alguém que tem interferido de forma inadequada, ilegal, com uma intenção maligna, no bem que ele estava prestes a realizar. E ele fica atônito. E ele atira neles, e sente-se no direito de atirar, porque ao se oporem a ele são ignorantes, ou perversos, ou ambos. Então ele descobre que não se trata apenas dos europeus. He discovers that it's not just the Europeans, it's the entire leadership of the Democratic Party. É toda a liderança do Partido Democrata e metade da liderança do Partido Republicano que quer lutar na guerra na Ucrânia. E eles não vão deixá-lo fazer isso. São muitos e têm poder demais nesta sociedade. Ele poderia ter conseguido, mas para isso teria que fazer algumas concessões que não queria fazer, porque percebe que isso poderia prejudicá-lo. Então não, ele vai empurrar todos para fora do caminho e fazer um acordo com o Sr. Putin. É isso que ele vai fazer. E aliás, isso ainda não acabou. Se a situação piorar, ele provavelmente vai tentar fazer isso de novo. E sabe, como os russos vão reagir? Eu não sei. Tenho certeza de que eles pensam nisso o tempo todo. Ele não pensa nas consequências. Então você aponta, rápida e corretamente, que ele basicamente comprou uma eleição na Argentina. Porque Trump deixou muito claro, semanas antes da eleição, que daria muito dinheiro se o povo votasse novamente em Milei. E não daria o dinheiro se não fizessem. Agora, eu não sei o quão importante isso foi, e não sei quanto de atividade encoberta complementou essa atividade aberta. Mas para um país que acabou de passar por uma luta traumática sobre, entre aspas, interferência estrangeira em nossas eleições, é preciso realmente parar, respirar fundo e notar que foi tão fácil para o Sr. Trump interferir nas eleições argentinas. E ninguém aqui diz uma palavra. Quero dizer, um partido democrata que tivesse meio cérebro de independentes teria entendido o seu ponto. Aqui está uma oportunidade de ir até a base do Sr. Trump e dizer, o que vocês estão fazendo? América em primeiro lugar significa de 20 a 40 bilhões. E então eles deveriam ter apresentado uma lista de todas as coisas que os americanos poderiam ter obtido com 20 a 40 bilhões de dólares e que agora não terão porque estamos apoiando um lunático no poder na Argentina. Teria sido perfeito. Eles não fizeram isso. Sabe, eles estão presos no mesmo declínio imperial. É por isso que não falam muito sobre os barcos. As melhores declarações no Congresso dos Estados Unidos contra matar as pessoas nos barcos vêm de um político republicano muito teimoso, Rand Paul, de Kentucky. Ele se levanta e diz, mas que diabos é isso? Juiz, júri e carrasco. O Sr. Trump, sozinho, na ordem internacional. Quero dizer o quê? O quê?
Mas os democratas, ouvindo seu discurso, não dizem nada. Democrats, listening to his speech, say nothing. Yeah, I watched him Sim, make the eu ouvi article fazer also outros comentários também, dizendo que cerca de 1 em cada 4 barcos inspecionados por drogas, na verdade não tem drogas, ou há um engano. Então ele disse, bem, se seguirmos os mesmos números, estamos matando 1 em cada 4 pessoas inocentes. De novo, se fosse legal matar pessoas em águas internacionais antes mesmo de saber o que há no navio, em nosso país. In our country, we don't execute people convicted of... Nós não executamos pessoas condenadas por tráfico de drogas. Mas deixe-me avisar você. Deixe-me ir um pouco mais longe. Os europeus deveriam pensar muito bem antes de tomar a decisão de se alinhar a um país cujo império está desmoronando, cujas divisões internas atingiram um nível assustador de hostilidade. Veja, com esse exemplo dos barcos e o exemplo do ICE, o que está acontecendo internamente? Quero dizer, você vai se alinhar com o quê? Com os ideais liberais e democráticos do passado? Isso é o passado. Ideals of the past, that's the past. The only way that's going to come back is if Mr. Trump... A única maneira disso voltar é se o Sr. Trump, o que ele está fazendo, provocar uma reação contrária. E o Sr. Mandani, se for inteligente e tiver bons conselheiros, o que suspeito que tenha, vai entender que seu instrumento de poder mais importante, bem aqui no centro financeiro do capitalismo ocidental, Nova York, onde estou agora, é agir, e ele vai agir indo até o chefe do JP Morgan Chase e de todas as outras grandes instituições financeiras e dizendo a eles, vocês apostaram seu dinheiro no Sr. Trump. Agora ele está indo por água abaixo, e é melhor tomarem muito cuidado para que a reação contra ele não acabe colocando o país em uma situação pior do que estava antes de vocês seguirem por esse caminho com o Sr. Trump. Tenha muito cuidado. A frase não dita é, você precisa de mim. Você precisa ter um amigo à esquerda, porque quando a guinada à direita não resolver os problemas do sistema capitalista americano, sabe para onde a classe trabalhadora vai? Para a esquerda. E deixe-me lembrar a todos, da última vez que o capitalismo entrou em colapso, na década de 1930, a classe trabalhadora americana foi para a esquerda. De repente, surgiram 2 partidos socialistas e um comunista de tamanho enorme, que trabalharam junto com o CEO para sindicalizar a classe trabalhadora americana de uma forma que nunca havia sido vista antes, e nunca mais foi vista desde então. Esse foi o auge. A década de 1930 produziu a coalizão do New Deal, que criou a Previdência Social, o seguro-desemprego, o primeiro salário mínimo e o emprego público para 15 milhões de americanos. Uau! E como isso foi pago? Tributando as corporações e os ricos. E quem fez isso? Um democrata centrista, Roosevelt, que fez campanha em 1932 por um orçamento equilibrado. Ou seja, nada de esquerdismo nele, nem um pouco. E de repente, uau! É isso que precisa estar no fundo da mente deles agora que o Sr. Mandani está lhes dando um choque de realidade sobre como algo assim pode surgir bem aqui, na cidade de Nova York. Toda a liderança da classe capitalista de Nova York se mobilizou para impedir o Sr. Mandani. Michael Bloomberg doou $8 milhões do próprio bolso. O chefe do Airbnb, o chefe da Home Depot, esses são os bilionários deste país despejando dinheiro, tudo em vão, tudo para uma derrota vergonhosa. A eleição não foi apertada, nem de longe. Foi esmagadora. Estou bem no meio disso. Votei nessa eleição porque moro em Manhattan e sei o que meus vizinhos vinham me dizendo, o que eu não conseguia acreditar nos meses que a antecederam. Eu não acreditava que ele conseguiria fazer isso, mas meus vizinhos estavam todos votando em Mandani. Judeus, idosos, jovens. Sabe que foi ver uma grande pista aí. Não foi um voto a favor do socialismo. Veja bem, eu até gostaria que fosse, mas não foi isso. Eu queria que fosse, mas não. Foi um voto contra o status quo. Tudo e qualquer coisa que se relacione a ele, que soe como ele ou que tenha o mesmo cheiro.
O Sr. Cuomo, um velho democrata de carreira no mesmo nível de Clinton e Obama, ninguém quer mais isso. Os republicanos, ainda piores. Então, o que as pessoas queriam? Queriam algo diferente. E o que na América poderia ser mais diferente do que um socialista muçulmano? Parecia uma piada, como se ele estivesse usando uma placa. Querem algo diferente? O diferente está aqui. E as pessoas disseram, exatamente, é isso que queremos. É bem, isso remonta a como começamos. Quando o status quo deixa de ser sustentável, as pessoas estão dispostas a jogar uma grande chave inglesa no sistema só para provocar alguma mudança e romper com o status quo que sempre se reproduz. Acho que a grande ironia aqui, porém, é que foi exatamente isso que elegeu Trump, porque ele dizia, esses elites, eles não representam quem nós somos, eu vou salvá-los. E eles realmente jogaram essa chave inglesa no sistema. Mas agora é claro, ele é quem está administrando esse declínio econômico. E parece que a melhor coisa que ele consegue fazer é dizer às pessoas que, na verdade, está tudo ótimo, que temos a economia mais aquecida do mundo. Mas, à medida que as pessoas percebem que isso não é verdade para elas, o mercado de ações pode até ter subido, mas o padrão de vida continua em dificuldade, elas vão buscar a próxima pessoa disposta a jogar a chave inglesa. E essa pode ser a sua nova prefeita. Isso mesmo, pode ser. E posso te assegurar que em todos os Estados Unidos, em cada cidade e vila, há pessoas como o Sr. Mamdani que agora estão pensando em se engajar politicamente em suas comunidades. Isso é, você deixou, se me permite o proverbial gênio sair da garrafa e não dá mais para colocá-lo de volta. Ele já está se expandindo de forma amorfa por toda parte, e não há garrafas suficientes, nem pessoas suficientes. As implicações, estou te dizendo, estou apenas começando a percebê-las, e elas me cercam literalmente o dia todo. Bem, muito obrigado por me deixar explorar suas ideias. Estes são tempos fascinantes. Ver como essa decadência econômica, eu acho, está alimentando essa enorme fragmentação política, ou até mesmo um colapso. Então, mais uma vez, obrigado. Sim, é um prazer, Glenn. Em algum momento eu adoraria conversar com você sobre a Europa também. Sabe, meu pai nasceu na França e minha mãe na Alemanha, então eu tenho meio pé na Europa. Eu falo esses idiomas. Uma das coisas mais impressionantes para muitos de nós aqui nos Estados Unidos, especialmente se temos alguma ligação com a Europa, é o declínio do continente europeu. O Renascimento, a Reforma, a Revolução Francesa, o marxismo, todos os grandes produtos da Europa. O que está acontecendo enquanto essa parte do mundo encolhe? A Grã-Bretanha já não é mais o império que domina o mundo, mas uma pequena e úmida ilha costeira da Europa. O que está acontecendo? Por que os Estados Unidos e a China estão falando sobre um mundo em que a Europa é uma reflexão tardia? O que é isso? Bem, você vê isso quando há acordos políticos sendo feitos em Gaza ou ao redor do mundo. Os europeus, quando são convidados, é apenas para ficarem no fundo e serem ridicularizados. E sabe, como europeu, acho isso de partir o coração, ver a direção que o continente está tomando. Mas ouvi uma explicação. Bem, não falei diretamente, mas estive numa conferência na semana passada com o ministro das Relações Exteriores da Hungria em Minsk, e ele colocou da seguinte forma: os europeus têm uma crise de racionalidade e bom senso. Mas eu adoraria estar com você na próxima semana ou depois, se estiver disponível. Então, obrigado. Acho que parte do que vai determinar o destino da Europa é, claro, principalmente a própria Europa. Mas também a atitude aqui, como as pessoas veem a Europa através da lente da experiência americana. Certo, então conversaremos novamente. Good, so we'll talk again.